Os três ceifadores. Um já veio em 2020, um vai vir agora em 2022 e o terceiro vai vir até o ano de 2027. O que será que é isso, pessoal? Os ceifadores. Como será que a gente pode explicar isso à luz da doutrina espírita? Vamos entender agora. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, essa teoria dos ceifadores surgiu, se não me engano, no ano de 2014, mas eu não sei onde foi, de onde ela surgiu. Se alguém souber, por favor, coloque aqui nos comentários. Alguns canais aqui no YouTube, alguns que divulgam assuntos espirituais e alguns até que divulgam a doutrina espírita, estão usando muito esse termo agora, os ceifadores. Claro, pessoal? Esse é um termo que gera muita curiosidade nas pessoas, mas nós vamos então aqui agora no canal Espírita entender essa história sobre os ceifadores de acordo com o Espiritismo. E de acordo com o Espiritismo, eu posso afirmar para vocês que esse negócio de ceifadores ocorre desde quando o planeta surgiu e depois com o surgimento da humanidade terrena. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então essa questão dos ceifadores, os três ceifadores, o primeiro, na verdade, se trata então da Covid-19, da pandemia da Covid-19 lá no ano de 2020. O segundo seria a volta da pandemia agora em 2022 em proporções muito maiores. E o terceiro seria um evento geológico, um grande terremoto talvez. Pessoal, isso já é conhecido na doutrina espírita, porém é tratado como flagelos destruidores, e o tema é abordado na codificação realizada por Allan Kardec. Os flagelos destruidores são eventos que causam a desencarnação de muitas pessoas em um curto intervalo de tempo. Pode ser ali naquele exato momento, no intervalo de alguns dias, semanas, meses ou até alguns anos. E eles podem ser guerras, os conflitos armados, podem ser doenças que causam epidemias e pandemias, ou podem ser também desastres naturais como terremotos, furacões, tsunamis, enfim. Olha só, pessoal, na questão 737 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta que Kardec teve foi a seguinte: para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Bom, então nós entendemos o que são os flagelos destruidores, como esse que nós estamos vivendo agora, a pandemia da Covid-19. Mas então por que eles ocorrem? Para que a humanidade melhore, para que as pessoas sejam mais solidárias. E infelizmente, no nosso atual grau evolutivo, nós aprendemos mais com a dor do que com o amor. Veja só a indagação de Kardec na questão 738,
ainda de O Livro dos Espíritos. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? A resposta que Kardec teve foi a seguinte: sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Aprofundando mais um pouco ainda, nós encontramos mais informações sobre os flagelos destruidores no livro A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Olha, pessoal, um livro importantíssimo da codificação que algumas pessoas se esquecem de ler, principalmente aqueles que se dizem espíritas e mandam os outros estudar Kardec. No capítulo 15, Gênese Espiritual, Emigrações e Migrações dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigração deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos em tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Aqui nós vamos entender de fato por que ocorrem, então, os flagelos destruidores que causam tantas desencarnações, tantos prejuízos materiais, tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza nas pessoas. Primeiro, nessas desencarnações coletivas, muitas pessoas que ainda estão trilhando o caminho do mal são retiradas do planeta, aliviando assim a carga energética da Terra. Nesse final de transição planetária, a Terra precisa estar povoada cada vez mais por pessoas que vibram de acordo com o planeta em regeneração e não com o planeta de provas e expiações. Eu já vou explicar isso para vocês. Mas e as pessoas boas que também desencarnam nesses flagelos? Pensem em quantas pessoas boas, por exemplo, desencarnaram nesse flagelo destruidor da pandemia da Covid-19. Ainda na questão 738 de O Livro dos Espíritos, no item A, Kardec faz a seguinte pergunta: mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Veja que Kardec faz essa pergunta pelo ponto de vista espiritual, levando em conta esse conceito que nós temos, que a morte
é um evento trágico, conceito que não existe no plano espiritual, pessoal, porque a nossa vida, a nossa verdadeira vida, melhor dizendo, é lá. A morte é apenas a volta para a nossa verdadeira vida, a volta para a casa, a volta para o plano espiritual. E a resposta que Kardec teve então a essa indagação dele foi a seguinte: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Vocês entenderam, pessoal? Nós, aqui no planeta Terra, estamos apenas de passagem, pois essa aqui não é a nossa verdadeira vida. Então a morte, a desencarnação, não é esse evento trágico que imaginamos por estarmos influenciados pela matéria. Todos que desencarnam em um flagelo destruidor desencarnam por um motivo, nunca é por acaso, nunca. E cada desencarnação contribui com a melhora do planeta. Eu já vou falar sobre essa contribuição. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda podem achar muito injusto tudo isso, que pessoas boas desencarnam nesses eventos, assim como as pessoas não tão boas. No item B, ainda da questão 738, Kardec faz a seguinte indagação: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Olha só o que os espíritos responderam para ele: se considerais a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Entenderam, pessoal? Se a humanidade olhasse e desse o real valor à vida espiritual, à vida futura, essas desencarnações não pareceriam algo tão terrível assim, porque todos que desencarnam em um flagelo destruidor desencarnam porque aquele era o momento de desencarnar. Aí você baixa a sua vibração, baixa a vibração do planeta nessas discussões que não dão resultado nenhum. Ah, o pessoal morreu de Covid por culpa do governo, por culpa do político, por culpa disso, por culpa daquilo. Gente, esse não é um vídeo para passar pano para ninguém, mas parem, pessoal. Era a hora, estava programado, por mais difícil que possa parecer. Mas então, por que também as pessoas boas desencarnam nos flagelos destruidores? Precisamos então responder essa questão. Primeiro, nós precisamos entender que praticamente toda forma de desencarnação é um resgate de vidas passadas, exceto quando as pessoas desencarnam por morte natural, sem estarem doentes ou quando abreviam a própria vida. E depois,
há também o caráter missionário nessas desencarnações, pois as mortes em um flagelo destruidor causam muita comoção. E essa comoção faz com que muitas pessoas que aqui ficam se tornem pessoas melhores. Algumas não, algumas vão então para essas discussões que não dão resultado nenhum. Mas muitas se tornam pessoas melhores, mais agradecidas por poderem continuar aqui a sua reencarnação, mais solidárias, melhorando assim a energia do nosso planeta. Claro, tem também então essas pessoas que se entregam à revolta, como eu disse, procurando culpados, apontando o dedo, julgando, mas há sim aquelas pessoas que se tornam pessoas melhores do que eram antes do advento daquele flagelo. Além disso, a sociedade também melhora em vários aspectos, mesmo que não seja uma melhora instantânea. Mas, por exemplo, vejam as duas grandes guerras, as duas guerras mundiais, que foram dois flagelos destruidores gigantescos. Por mais que ainda existam conflitos, vejam o esforço tremendo que sempre foi feito para que um flagelo destruidor como aquele, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, não ocorresse mais no nosso planeta. E mesmo em conflitos menores acabam, vez ou outra, com as nações se esforçando para não entrarem novamente em guerra devido ao número elevado de vítimas, de destruição, de gastos, enfim. Veja no caso dos desastres naturais, quantas medidas são tomadas, após eles acontecerem, no sentido de minimizar os seus impactos. Veja a questão das epidemias e pandemias, quantos novos tratamentos surgem, novos medicamentos, protocolos, melhorias em hospitais que beneficiam tantas pessoas mesmo após aquela epidemia ou pandemia acabar. No Livro dos Espíritos também é falado sobre isso, pessoal. Na questão 739, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E a resposta que ele teve foi a seguinte: tem, mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. Ou seja, muitas vezes nós não experimentamos os benefícios dessas mudanças, mas as gerações futuras sim. Agora, pensem em quantos flagelos destruidores ocorreram, por exemplo, na Idade Média, quantas doenças, e flagelos também após esse período. E pensem na humanidade querendo se reerguer, querendo melhorar, querendo mudar. E quantos progressos isso trouxe. Nós temos vários e vários exemplos, apenas para citar alguns. O movimento na Itália chamado Renascimento, que ocorreu entre os séculos XIV e XV, movimento de ordem cultural, artística, científica, que tantos avanços nos trouxe nessas áreas. O Iluminismo na França, um movimento de ideais que se deu no século XVIII, a chamada Era das Luzes, que inspirou grandes movimentos revolucionários ao redor do mundo. O desenvolvimento da primeira vacina no século XVIII pelo médico inglês Edward Jenner, quando a humanidade passava pelo terrível flagelo destruidor da varíola. A descoberta da penicilina pelo médico escocês Alexander Fleming no ano de 1928, descoberta desse antibiótico que fez com que várias doenças que antes eram mortais hoje pudessem ser tratadas com uma relativa facilidade. Ou seja, esses são apenas alguns exemplos, pessoal, de como a humanidade melhora e se reinventa após os flagelos destruidores. Agora, esses flagelos continuarão a acontecer? Sim, até o ano de 2057, porque nesse ano irá terminar a transição do nosso planeta, quando a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, onde apesar de haver a prática do bem, o mal prevalece, e passará a ser então um planeta em regeneração, um planeta muito melhor do que é hoje, onde apesar de haver a prática do mal,
o bem irá prevalecer. E se você está chegando agora aqui no canal e quer saber mais sobre transição planetária, o ano de 2057, planetas de provas e expiações, planeta em regeneração, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para uma playlist com vários vídeos aqui do canal sobre o tema, e vou deixar no final desse vídeo aqui um link no card que vai aparecer por aqui. Só você clicar que você vai ter acesso então a todos esses vídeos. E sendo assim, pessoal, nós entendemos então que os ceifadores nada mais são do que os flagelos destruidores que a doutrina espírita nos explica tão bem, e que não serão apenas 3, infelizmente, já ocorreram vários. Nós estamos passando por um flagelo destruidor nesse momento, então ainda nós teremos que conviver com eles até o ano de 2057. Mas que nós possamos renovar e aumentar a nossa fé, praticar a nossa reforma íntima e contribuir para que a Terra seja um planeta muito melhor para se viver. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!